Saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus hoje fale ao teu coração. Que as verdades que têm estado ocultas por séculos aos teus ouvidos e olhos, e que agora possam ser reveladas a você. E assim elas possam promover uma transformação que comece no teu interior, lá no teu coração, e faça de você uma nova criatura, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, estamos novamente no ar. Tivemos um probleminha para começarmos a transmissão, mas estamos firmes. Já fizemos o momento dos dízimos e das ofertas, portanto eu vou deixar só o convite a você. Se você já está convencido por Deus de que este é o ministério que prega a verdade, faça duas coisas. Primeira delas, solicite os materiais para você fazer evangelismo. Nós temos materiais gratuitos, folhetos e materiais de estudos bíblicos, blocos de estudo. Eu vou segurar os dois aqui nas minhas duas mãos. Tenho aqui uma amostra de alguns folhetos, está aqui, e também a amostra de blocos de estudos bíblicos. Estes blocos nós usamos para quem está interessado em conhecer mais da palavra, para quem quer ser discipulado, quem quer se preparar para o batismo. Se você tem pessoas nesta situação, entre em contato. Tem pessoas que têm solicitado, essa semana nós mandamos de novo, e aí você paga só o frete, o correio, a gente manda por PAC. Se você quiser, podemos mandar de outra forma, tá bom? Então está aqui o material. E os folhetos da mesma forma. Nós só pedimos uma coisa: não deixe o material parado em casa. Esse material foi feito com dízimos e ofertas, é dinheiro do Senhor. Portanto, vamos administrar bem. Que a administração comece bem aqui, por aqueles que estão contratando os serviços, mas que ela continue por aqueles que manuseiam os materiais também. Amém? Em nome de Jesus. Quero fazer um apelo especial, porque agora estamos já na temporada, muita gente está indo para as praias, e eu tenho certeza que lá no litoral há pessoas que precisam receber a mensagem do folheto Trombetas do Apocalipse. Alguns de vocês já conhecem este material, são jornais. Estes jornais são distribuídos aos milhares a cada ano quando chega a temporada. Nós temos uma boa quantidade em estoque para advertir, alertar aqueles que estão no litoral. Do que nós estamos falando? Sofonias, capítulo 2, versículo 5. Olha o que a palavra do Senhor diz. Sofonias, capítulo 2, versículo 5. Ai dos habitantes da borda do mar. Outra versão da Bíblia diz: ai dos que habitam no litoral. No final do verso diz: eu vos farei destruir, até que não haja morador. A Bíblia fala que grandes calamidades ocorrerão no litoral. Muitas vidas serão ceifadas. E é necessário que as pessoas recebam o último convite de misericórdia antes de selarem a sua sorte. E outras possam também escapar das coisas que hão de sobrevir ao mundo. Lembre-se também de Salmos 46, onde fala que não temeremos ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. A Bíblia fala que haverão ondas tão grandes que elas transportarão montanhas inteiras para dentro do oceano. Coisas jamais vistas hão de acontecer. Ondas tão altas que cobrirão as nuvens quando nós as virmos. Portanto, meus queridos irmãos, façam algo por aqueles que estão ao alcance de vocês. Façam o evangelismo, entre em contato, peça para nós o material, nós vamos mandar. Repito, o material não tem custo. Nós só pedimos que não fique parado na tua casa, ok? Peça por e-mail. Nosso e-mail, tome nota: contato@advertenciafinal.com.br. Tem muita gente que não acredita que Deus vai mandar uma mensagem como último aviso. Ora, estas pessoas desconhecem o Apocalipse, pois o que mais esse livro fala é sobre isso. Até daí a razão do nome deste ministério, Advertência Final. Outro detalhe: se você entende que aqui é a obra do Senhor, que a casa do tesouro onde se prega a verdade é aqui, e Deus já te convenceu que você deve encaminhar para cá os dízimos e ofertas para dar continuidade a este trabalho, então entre em contato. Mesmo e-mail vou dar para você,
aí a gente te instrui como você faz, tá bom? contato@advertenciafinal.com.br. Vamos abrir as Bíblias no livro de Apocalipse, meus queridos irmãos. Apocalipse capítulo 3, deixem ali aberto. Eu vou adiantar o tema da mensagem de hoje. Qual é o tema? Vou escrever aqui no quadro. Nós vamos estudar sobre Cristo, Cristo Jesus. E aí vem a pergunta: Cristo, Deus? Criado? Ou gerado? Recebi esta semana um e-mail tratando deste assunto e Deus me impressionou de que era sobre isso que nós deveríamos tratar hoje. Cristo, afinal, como devo considerá-lo? Eu até vou colocar o nome completo: Jesus Cristo. Deus, criado ou gerado? Irmãos, a maioria das denominações afirmam que Cristo é Deus, segunda pessoa da Trindade. Os testemunhos de Jeová falam que Cristo é criado. E há os que creem que Cristo é gerado. Os três termos não são iguais, são três coisas muito diferentes, muito diversas. Nós vamos tratar primeiro de diferenciar estas três designações, denominações, e depois nós vamos tratar de entender pela Bíblia como consideraremos a Cristo, ok? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, quero só ler para vocês o texto que leva a muita confusão. Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Este verso fala sobre Cristo, é Cristo falando de si mesmo. Sabe-se disso porque esta história de Apocalipse se inicia no capítulo número 1, quando no versículo número 11, João ouve as seguintes palavras: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Versículo 12. 11 ainda, perdão. Ele fala o nome das 7 igrejas e a última é Laodiceia. Verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais um semelhante ao Filho do Homem, Jesus. Jesus Cristo. E é interessante porque então, na sequência do Apocalipse, ele passa uma por uma as 7 cartas do Apocalipse, e Laodiceia é a última das 7. E é justamente na última que ele se identifica como o princípio da criação de Deus. Bom, considerando que as cartas tratam da igreja cristã em ordem cronológica, quer dizer, lá da época de João até os últimos dias, é fácil entender que a carta para a igreja de Laodiceia, a última carta, vai falar da igreja cristã nos últimos dias, correto? Então, Laodiceia fala dos últimos dias. E é justamente na mensagem aos últimos dias que Jesus traz esta descrição de si mesmo, o princípio da criação de Deus. E aí, nós podemos entender que Deus já previu a controvérsia relativa a Cristo que haveria nos últimos dias.
Deus falou, olha, lá no tempo de Laodiceia, vão começar a discutir se Cristo é criado, se Cristo é gerado, se Cristo é Deus, etc, etc. E é interessante, quem já estudou a profecia das 7 igrejas com maior profundidade, sabe que o período da igreja de Laodiceia, ele se inicia por volta de 1844. E não muito depois disso surgiu a denominação das Testemunhas de Jeová, pregando que Jesus é criado. Bom, muitas igrejas já pregavam que Jesus era Deus. E também, nesta mesma época, surgiu uma denominação a qual, na época, dizia que Jesus era gerado. Hoje, esta denominação não diz mais isso. São os adventistas do 7º dia. E aí hoje, quem sobrou? Bom, hoje as denominações dizem, Jesus é Deus, Jesus é criado. Será que alguém diz que Jesus é gerado? Vamos então separar, entender o que é cada coisa aí. Primeiro, Deus. Quem é Deus? Alguém pode me ajudar a entender o que é Deus? No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, nós vemos uma declaração feita pelos anjos do céu. Anjos do céu. E os 4 animais, que simbolicamente estão representando os anjos, cada um respectivamente tinha 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Algumas coisas que nós notamos deste verso aqui. Primeiro, os anjos referem-se a Deus no singular. O que quer dizer isso? Falam que Deus é uma pessoa só. Santo é o Senhor Deus. Não diz santos são os senhores Deus. Certo? Poderia dizer. Se houvesse mais de um Deus, eles certamente diriam: santos são os senhores deuses, todos poderosos. Correto? Mas isso não foi dito. E que ninguém diga aqui, é porque o hebraico e o grego dizem diferente. Tem plural em todas as linguagens, tá? No hebraico tem plural, no grego tem plural. Se foi escrito no singular, é porque é singular mesmo. Se foi traduzido para singular, é porque é singular. Então não adianta alguém vir aqui querendo, desculpe o termo, entre aspas, embromar, enrolar, falando, não, vai ter que entrar para o grego e para o hebraico, para o leigo pensar, é mesmo, é uma coisa só de teólogos para descobrir. Não tem nada a ver, tá? Bíblia foi feita para entender-se. É como livro de português, é como livro que você compra ali na livraria, abriu, leu, compreendeu. A única diferença é que nós precisamos do auxílio do Espírito de Deus. Amém? Todo que tem o coração humilde recebe o Espírito e entende. Então eles tratam a Deus no singular. É o Senhor Deus. Aí ele põe um adjetivo ali. O que Deus é? Ele é o quê? Todo poderoso. Quer dizer, pode tudo. Aí ele cita um segundo adjetivo. Deus também é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Descobri! É Jesus! Calma lá, antes de falar qualquer coisa. O que quer dizer isso aqui? É, era e há de vir. Acompanhe comigo. É tempo presente. É tempo presente. Ele é. Eu sou, tu és, ele é. Presente, agora. Deus existe agora, hoje. Hoje Deus existe. Era no passado. Lá atrás.
Desde quando? Desde a eternidade. Ele era, ele existia sempre, o eterno. E ele há de vir. Deus há de vir? Bom, Jesus disse para os fariseus: vereis o Filho do Homem à direita do poder, vindo nas nuvens do céu. Jesus falou isso, meus queridos irmãos. Falou. Né? Vamos abrir lá para ver? Quando Jesus foi preso, aí ele foi julgado. Aí ele disse: Mateus 28, 64. Mateus 28. Opa, perdão, irmãos. Falei errado aqui. Só um pouquinho, por favor. A referência aqui está errada. Mateus 26, verso 64. Agora sim. O sumo sacerdote judeu Caifás tinha acabado de perguntar, ou ordenar: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em resposta, disse-lhes Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ah, olha que interessante. Jesus estaria à direita do Todo-Poderoso. Então quem é o Todo-Poderoso? Deus. É Jesus? Não. São dois aqui. Um é o Deus Todo-Poderoso. Outro é aquele que se assenta ao seu lado, à sua direita, Jesus. Os anjos disseram que o Todo-Poderoso é um só. A gente viu, singular, o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele é eterno, por isso Ele era e Ele é, e Ele há de vir. Quando? Quando Jesus vier, virá à direita de Deus. Não é assim? Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, nós já entendemos uma coisa: o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Pai de Jesus. É o Pai. Jesus disse que Deus era o seu Pai. Não é verdade? Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Bem claro, né? Jesus falou: meu Pai, vocês dizem que Ele é vosso Deus, está aqui. Agora João 17, versículo 3, a oração sacerdotal de Jesus. Dirigindo-se ao Pai, no verso 1 ele tinha dito: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho. E no verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviaste. Há quem escute quando a gente fala isso, né? Olha, Jesus já falou quem ele era e quem o Pai era. O Pai é o único Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o Filho de Deus. Há quem escute e não concorde, mas é Jesus mesmo quem falou, né? Vamos para João capítulo 10. João capítulo 10. Versículos 34 a 36. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Quem Jesus é? Filho de Deus. Então, nós já podemos riscar esta primeira alternativa aqui. Jesus é Deus? Não. Jesus não é Deus. Ele é o quê? Filho de Deus. Pelo seu próprio testemunho a gente descobre isso. Ele mesmo quem falou. Há quem diga, mas tem outro texto, olha, Isaías 9 verso 6, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, olha os nomes de Jesus. A Bíblia diz, o seu nome será, tempo futuro. Jesus ia conquistar aqueles nomes. Então, será que aqueles nomes estavam dizendo o que ele era? O seu nome será. Na Bíblia a gente conquista nomes, parece estranho, né? Mas é verdade. Por exemplo, quem vencer aqui na terra, dos santos, todos nós, vai ter um novo nome. Vamos para Apocalipse, só para confirmar isso aí? Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A tua experiência está ali naquele nome. A experiência de Jesus estaria nos nomes que ele conquistaria. Ele ia conquistar o nome de Deus forte, por quê? Porque ele, pela sua vitória, traria a força de Deus para todos os pecadores, para que eles vencessem o pecado. Entendem? Então Jesus conquistou aquele nome, Deus forte. Mas lá em Hebreus, capítulo 1, verso 8, o Pai chama Jesus de Deus, né? Ó Deus. Errado. Paulo está mencionando ali Salmos 45, versículo 6. E no original, o que se diz é, Deus diz para Jesus, o teu trono é de Deus para todo o sempre. Deus está falando para Jesus que ele compartilharia do seu próprio trono. Jesus ia se assentar no trono de Deus. É o que também está escrito em Apocalipse. Note que o Apocalipse resolve toda essa questão da divindade, porque é o livro para os últimos dias. Nos últimos dias é que essa questão estaria em pauta. Apocalipse 3, agora no versículo 21, olha o que Jesus fala. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí há quem cite também, Romanos 9,6, né? Tito 2,13, 1 Timóteo 4,16. Em todos esses versos, é só você checar outras traduções para o português mesmo, você vai ver que os versos não falam que Cristo é Deus. É só um erro de tradução de uma versão específica da Bíblia. Infelizmente acontece. A Bíblia, por exemplo, Almeida, revista e atualizada, ela foi atualizada para pior nesse aspecto. Por quê?
Irmãos, em primeiro lugar, não faz sentido, né? O homem se achar no direito de atualizar o que Deus falou. Faz sentido? Não. Bíblia revista e atualizada. Quer dizer, Deus errou. Então o homem teve que dar uma revisada e uma melhorada naquilo que Deus fez. Já começa errado. Irmãos, tem uma outra coisa que eu questiono. Às vezes eu recebo propaganda da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. E daí eles mostram, olha que bom trabalho, estamos divulgando a palavra de Deus, papapá. Não nego que é bom deixar a palavra de Deus acessível a todos. Mas tem uma coisa ali com a qual eu não concordo. Sabe o que é? Certa vez eu fui colocar o seguinte, tá, mas e se nós quisermos imprimir, a Bíblia? Não, só a SBB pode imprimir a Bíblia. Ah, é? Por quê? Não, só a SBB tem os direitos. Aí eu fiquei pensando, como que eles têm o direito? Pois se o padre João Ferreira de Almeida, ele traduziu ela em 1569 para o português. A lei diz que 75 anos depois da morte do autor, isso cai em domínio público. Ou seja, a versão Almeida já está em domínio público faz muito tempo. Então como é que a SBB arroga o direito, ou seja, diz que só ela tem o direito de imprimir a Bíblia? Que negócio é esse? Então o interesse é evangelístico ou é comercial? O que tem aí por trás disso? Ou não querem que ninguém imprima uma Bíblia que diga algo diferente do que estão dizendo essas Bíblias aqui? Que tal Mateus 28:19, o qual no século passado já foi descoberto que está errado o texto? Não é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descobriram. Frederick Conibert descobriu que está escrito diferente. Jesus falou o seguinte, batizando-os em meu nome. Não é batizando em nome da Trindade. Será que eles não querem que imprimam justamente porque a SBB está contribuindo para amparar a crença na Trindade, que é a crença da maioria das igrejas? Sabe, irmãos, nós temos que ser cristãos pensantes. Nós não podemos ser, desculpe o termo, vaquinhas de presépio, ovelhas cegas. Nós não podemos ser assim. Temos que ser pessoas que têm mente aberta, discernimento espiritual. Voltando para cá, já vimos então, Cristo é Filho de Deus. Anota mais um verso aí, você que está assistindo também. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Declaração da Igreja Apostólica. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Então a Bíblia é clara, não há dois. Então Jesus não pode ser Deus, Jesus é Filho do único e verdadeiro Deus, Filho do infinito Deus. Vamos agora para a segunda questão. Seria Jesus criado? Muita gente recebe a visita do Testemunho de Jeová e ele afirma que Cristo é criado. Eu até esqueci de colocar, há denominações que afirmem que Cristo é um Deus menor, mas nem vou entrar mais nisso, porque a gente já viu, Cristo não é Deus. E até ser Deus maior, Deus menor, isso aí também não faz sentido. Já ouvi dizerem também, não, Cristo é Deus no sentido amplo, o Pai é Deus no sentido estrito. Olha, eu fico pensando, mas o povo assim, eles raciocinam tanta coisa assim, né, para trazer uma definição e tal. Com que propósito? Não é mais simples ler a Bíblia e aceitar o que está escrito? Não é verdade? Leia lá, aceita, pronto, chega de ficar, né, colocando muita coisa aí para se fazer, de sabido. Se você não sabe, diga, não sei. Melhor. Mais fácil, né? Isso é uma coisa que Deus tem trabalhado comigo também. Se eu não sei, eu vou falar, filho, não sei. Filha, o pai não sabe. O pai pode estudar para aprender, mas o pai não é o onisciente. O pai não é Deus, certo? Então nós temos que ser humildes. Não podemos ficar querendo nos dar de professores naquilo que a gente não sabe. Voltando então para Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14.
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então o Testemunho de Jeová usa esse texto para sustentar a ideia que eles apresentam. Cristo é criado. Mas será que quando a Bíblia fala Cristo é o princípio da criação de Deus, é assim que se entende o texto? Ele é o princípio da criação de Deus, o começo da criação de Deus. Está dizendo que ele é a criatura de Deus? Não. Entendem como é que a gente tem que ficar atento, irmãos? Atentos! Está dizendo que Cristo é a criatura de Deus? Não. Ele é o que a Bíblia disse que ele é. Vamos escrever. O princípio, o que é um princípio? É um começo, certo? Da criação de Deus. Como é que eu entendo isso aqui? Bom, vamos buscar outros versos da Bíblia que nos ajudem a entender. Vamos abrir em Colossenses, Colossenses capítulo número 1. Ou melhor, irmãos, primeiro o Evangelho de João, que eu acho que vai ser mais fácil, antes de Colossenses. João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. Eu vou ler conforme a Bíblia interlinear, conforme a tradução original do grego, tá bom? Quem não tem, busque, vende nas lojas. Bíblia interlinear, texto grego para português, você vai ver, não precisa entender grego, está lá a tradução palavra a palavra do grego para o português, tá bom? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e Deus era o Verbo. Tenho certeza que está diferente da Bíblia a qual você tem em mãos e lê. A menos que você tenha a versão português dos capuchinhos, se eu não me engano. Aí ela traz diferente esse verso aqui, tá? Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, no princípio, Jesus estava em Deus. O Verbo estava dentro de Deus. Como, no princípio, a costela, Eva, estava dentro de Adão. Certo? Eva ainda não era a mulher, Eva era uma costela dentro de Adão. Deus que teve que criar, a partir da costela, a mulher. Aí o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Opa, tudo que foi criado então, foi criado por Jesus. Será que Jesus pode ser uma criatura? Uma criatura pode criar outra criatura? Não. Vocês já viram isso acontecer? Sabe que quando eu estudava, eles diziam assim: na engenharia nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é verdade. Por exemplo, citem qualquer coisa que existe aí, algum material que o homem tenha feito, qualquer coisa. Dê um exemplo aí para mim, vamos lá, me ajudem. Plástico. Plástico. O que é plástico? Plástico ele é feito a partir do petróleo. Então, primeiro o petróleo é extraído, ele já é um composto existente. Aí ele é trabalhado na refinaria, não é assim? E dali são tirados os compostos que, devidamente misturados nas devidas proporções, eles nos dão cada plástico que nós temos. Não sei se vocês sabiam, mas cada plástico é diferente, né? Nem todos têm a mesma composição.
Tem plástico PVC, tem ABS, tem PP, tem PS, é uma série, nem vou entrar nisso, não é o caso. Mas enfim, todos eles são resultado da transformação de algo que já existe. Ou seja, ninguém pode dizer, o homem criou o plástico. Não, o plástico estava lá dentro do petróleo, sempre existiu. O homem transformou o petróleo neste composto duro que nós usamos como sendo o plástico. Agora, aqui, a Bíblia está falando sobre tudo que foi feito. Estrelas, planetas, galáxias, seres vivos, desde os microscópicos até os grandes elefantes. Sem Cristo, nada do que foi feito se fez. E também é dito, todas as coisas foram feitas por meio dele. Interessante. Tem outro texto na Bíblia que complementa esta ideia. Vamos para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo número 1. Colossenses 1, a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora ele vai falar de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas subsistem por Ele. Então Jesus veio antes das criaturas, e todas as criaturas foram criadas por Ele. Entendem a diferença? Então, Deus, quando foi criar as coisas, tinha um companheiro. E este companheiro era um criado? Ele foi mais uma criatura de Deus? Ou ele participou com Deus para fazer as criaturas? Participou com Deus para executar a obra da criação. E é isso especificamente o que a Bíblia fala em outro lugar. Nós vamos ver já. Mas antes de irmos para lá, nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 1. Versículo 30. Primeiro Coríntios, capítulo número 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual, para nós, foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus é, portanto, a sabedoria de Deus. Com isto em mente, vamos para Provérbios, capítulo número 8. Vamos ler o que a Bíblia fala sobre Jesus, a sabedoria de Deus. Provérbios 8, versículo 12. Eu, a sabedoria,
Habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Quem é a sabedoria aqui? Jesus, a sabedoria personificada. Habito com a prudência. Neste sentido, o Pai é a prudência, né? Eu habito com a prudência. E claro que há o sentido aqui metafórico também, né? Ou seja, eu tenho prudência. Mas Jesus está falando dele. Agora vamos para o verso 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. E antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Jesus foi o quê? Gerado. Outras traduções dizem, eu nasci. Versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu aluno. Jesus, como aluno de Deus, coparticipante da criação, o Filho de Deus. Segundo este verso, nós já conseguimos encontrar a outra resposta. Jesus foi criado ou foi gerado? Foi gerado. A Bíblia textualmente afirma isso, acabamos de ver. Então, vou riscar aqui o criado. Ele não foi criado, ele criou as coisas junto com Deus. Então, nós podemos dizer que ele é co-criador, ou seja, ele criou as coisas junto com o Pai. Co-criador. A Bíblia cita ele como aluno na criação. Então significa que Deus tem algo que Jesus não tem. É interessante isso, né? Deus é o professor, Jesus é o aluno. Tem diferença entre um e outro? Claro que tem. Tem ou não tem? O professor ensina, o aluno aprende. E aqui nós ficamos com a resposta. Jesus é gerado. E aí nós vamos para algumas comprovações adicionais. João 3,16. Um dos versos mais conhecidos da Escritura. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, como fruto deste amor, Deus resolveu fazer um grande sacrifício. Ele deu o seu Filho unigênito. Sabe que às vezes é bom a gente pensar na palavra como dividida em partes, estudar a palavra. Isso nos ajuda a entender melhor o seu significado. A gente fala isso de raiz da palavra, né? Muitas vezes. Vamos lá, quem me ajuda com uma palavra que a gente pode compreendê-la melhor através da raiz da palavra? Eu vou falar uma coisa simples, tá? Defensor é aquele que defende, né? Advogado é aquele que advoga.
Advogado não é assim tão simples de entender, né? Defensor é um pouco mais simples. Ministro. Ministro é aquele que ministra. Orador. Né? Orador é aquele que ora. É uma palavrinha pequena, mais para uma raiz, e aí você constrói uma palavra maior com o mesmo significado. Então vamos lá. Esta palavra aqui não é muito diferente. Unigênito. Unigênito. Uni. Nos lembra o quê? Único. Certo? Olha como é que o início é a mesma coisa. Uni. Único. Não tem nenhum igual a ele. No universo inteiro. O Pai não é igual a ele. Os anjos não são iguais a ele. Os homens não são iguais a ele. Ele é único. E aqui, gênito. O gênito, ele vem do quê? Gerado. Único gerado, é o que nós lemos na Bíblia. Eu fui gerado, disse Jesus. Único gerado de Deus. Por isso ele é filho. Dá para entender agora? Olha, único gerado de Deus. Portanto, ele é o filho de Deus. E é interessante que a Bíblia, ela quer nos transmitir este conceito. Sempre que a Bíblia fala do nascimento de um bebezinho, ela fala que o pai gerou o seu filho. Vamos para Gênesis para conferir? Vamos? É interessante porque se você vai estudando com cuidado, tudo se encaixa na Bíblia, fica tudo claro. Gênesis capítulo 5. Versículo 1. Quando ele vai falar dos descendentes de Adão, o primeiro homem. Olha como é que ele fala. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Versículo 6. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Versículo 9. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E assim vai. Ele sempre repete a mesma coisa até chegar no versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Quem conhece a linguagem bíblica, ao ouvir que Jesus é filho de Deus, não fica com nenhuma dúvida. Ele já entende. Cristo foi gerado de Deus. Entende? Cristo foi gerado de Deus como um filho. E aí a gente entende melhor João 3, verso 16. Deus nos amou, a você e a mim, de tal maneira que ele se dispôs a fazer um tremendo sacrifício. Dentre todos os seres do universo, dentre criaturas, anjos, homens, seres de outros planetas, e dentre Deus mesmo, ele tinha um só, que era a sua alegria, o seu filhinho, seu filho único, Jesus. O único filho gerado dele. Que ele podia olhar para o filho, e o filho era a exata imagem do pai. Pai e mãe gostam disso, né? Olha o filho parecido comigo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo,
Para quem que você dá a tua herança? Para o teu filho. Olha como é que a coisa fica clara, não é assim? É um filho gerado de você, das tuas entranhas, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ele era a expressa imagem da pessoa do Pai. Quem via o Filho, via mesma forma física do Pai, mesma semelhança. E é interessante porque aqui na Terra você vê algumas diferenças que elas são devidas a imperfeições, não é assim? Ele é a cara do Pai, mas se você olhar com cuidado, não é exatamente a cara, é parecido. Não assim com Jesus. A Bíblia diz a expressa imagem da pessoa do Pai. Paulo chega a usar um outro termo em Filipenses capítulo 2, fala que ele era na forma de Deus. Filipenses capítulo 2. Versículos 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Interessante, né? A palavra usurpar quer dizer tomar o lugar de. Jesus não quis tomar o lugar do seu Pai. Coisa que o diabo quis. Ele não. Então Jesus era na forma de Deus. Mais uma evidência de que foi gerado de Deus. O Filho tem a forma do seu Pai. Tem a aparência do seu Pai, aparência física. Também traços de caráter do seu Pai. Jesus era, portanto, de fato, o único gerado de Deus. Mas faltou comentarmos uma coisa, né? Lá em Colossenses, vamos voltar lá? Pode ser que tenha passado assim por alto para quem leu, mas quando nós falamos de Cristo ali, no versículo 15, Colossenses capítulo 1, versículo 15, foi dito que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá vendo? Aí, ó. Quer dizer que ele é o primeiro criado. Será que é isso que a Bíblia disse? Vamos estudar a palavra? Vamos. Gênito. Bom, gênito tá fácil, né? Vem de gerado, a gente já viu. Tá aqui em cima. Só vou fazer o link. Mas e primo? Tem a ver com primeiro. Primeiro gerado. Aí você talvez vai dizer, poxa pastor, agora eu não entendi. Afinal de contas você falou que ele é o único gerado. Agora aparece aqui ele como sendo o primeiro gerado de muitos da criação. Como é que funciona isso aí? Como é que a gente explica? Bom, a Bíblia explica isso. O primeiro gerado de toda a criação. Será que existiriam outros que seriam gerados mais tarde? Sim ou não? Será que a Bíblia fala de outros seres que seriam gerados? Tudo bem, a Bíblia fala de seres criados. Mas ela fala de seres gerados para que eu possa dizer então que Cristo é o primeiro gerado e existirão outros seres gerados? Será que ela diz isso? Por isso que é dito, examinai as Escrituras. Jesus falou, né? Estude com atenção, com profundidade, com cuidado. Abram lá na primeira carta a Pedro. Muitos vão se surpreender com o que vão ler. Primeira carta a Pedro.
capítulo 1, versículos 21 até 23. Pedro diz: e por eles credes em Deus, por Jesus nós cremos em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Nós somos o quê? Gerados pela palavra de Deus. Opa, então existe o ser gerado, segundo a Bíblia, num outro sentido. A sua diz regenerados. A sua deve ser atualizada. A minha corrigida e diz gerados. Sendo de novo gerados. Sendo de novo gerados pela palavra de Deus. Irmãos, quando eu aceito a Jesus, o que acontece comigo? É um novo nascimento. Jesus é nascido de Deus. A gente viu lá em Provérbios 8. Eu nasci. Outras Bíblias dizem, eu fui gerado. E nós precisamos nascer de novo, ou sermos gerados. E como é que nós nascemos de novo? Ouvindo a palavra de Deus e crendo. Não é assim? Então nós nascemos de novo. Tá, mas o que isso tem a ver com Cristo ser o primeiro gerado? Agora tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque Cristo certa vez nasceu lá em Belém, um bebezinho, um ser humano igual a você e a mim. E ele nasceu para ser o nosso Salvador, sim, é verdade, mas também para ser o nosso exemplo. Ele dizia para o ser humano, segue-me, faça as mesmas obras que eu faço. Não é assim? Segue-me, seja como eu. Neste sentido, Jesus é o primeiro ser humano gerado. Não pode ter sido o primeiro não, porque existiram muitos cristãos antes de Jesus nascer. Calma lá. Em qual sentido Jesus é o primeiro? Ele é o primeiro que alcançou o ideal de todo cristão. Ele é o primeiro que alcançou, como ser humano, desenvolver um caráter exatamente igual ao de Deus. Isso é verdade? Ou alguém chegou antes dele? Alguém chegou antes de Jesus? Não. O apóstolo Paulo fala que a meta de todo cristão é isso. Inclusive ele fala que a igreja ela é composta de membros e estes membros são chamados primogênitos. Sabiam disso? Vamos abrir em Hebreus? Hebreus, capítulo 12, quando ele fala dos cristãos. Hebreus, capítulo 12, versículos 12 em diante. O 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E daí ele continua no versículo 22, falando para os mesmos crentes. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos... O que está escrito lá? Dos primogênitos, que estão inscritos nos céus.
pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida. Você faz parte da igreja dos primogênitos. Aos olhos de Deus, você é um primogênito. Porque nasceu de novo. Então, quando a Bíblia fala de Jesus como primogênito, não está falando lá do início da eternidade, quando ele nasceu do Pai. Lá ele foi o unigênito, único gerado de Deus, com forma de Deus e tal. Ela está falando aqui dele como primogênito, como nosso exemplo humano. Aqui não é só o Cristo, Filho de Deus, aqui é Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém. Assim como ele é primogênito, todos os membros da igreja também devem ser primogênitos. Podemos voltar para Colossenses, capítulo 1. Quando está falando que ele é o primogênito, antes disso mencionou que está se falando dele como um homem. Como é que eu sei? Está escrito. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando é que Jesus derramou o seu sangue por nós? Será que era quando ele estava lá no céu, em forma de Deus, como unigênito? Ou quando ele estava como homem aqui na terra? Como homem. Está falando de Jesus como homem. E aí em seguida, no versículo 15, diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, o Criador, esvaziou-se de si mesmo lá no céu e tomou um corpo de criatura. Hoje Jesus tem um corpo humano, carne e ossos. Quando ele apareceu lá para Tomé, né? Falou: Tomé, põe o dedo aqui para você ver, o Espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Jesus ressuscitado é homem de carne e osso. E como homem, Deus o chama primeiro gerado dentre todas as criaturas. Em relação a homens, anjos e seres de mundos não caídos, a criatura hoje, o ser que tem um corpo criado, que possui o maior caráter, quem é? Cristo. Gente, que humilhação. O Criador tomar a forma da criatura. Cristo não nasceu como criatura. Não teria sentido, né? Uma criatura se transformar em criatura de novo para poder salvar outra criatura. Perfeito. Não teria sentido uma criatura se transformar em criatura para salvar a criatura, né? Não teria sentido. Jesus era muito mais, infinitamente superior às criaturas. Mas ele desceu a um grau infinitamente inferior de criatura. Isso demonstra o seu amor e a sua humildade. E agora, tendo se esvaziado de si mesmo, ele foi lá embaixo no poço onde nós estávamos do pecado, tomou sobre si os nossos pecados e nos levantou. Nos ergueu do nada. É por isso que os anjos nenhum poderia salvar outro humano, como os anjos queriam salvar, né? Entrar no lugar de Jesus, né? Perfeito, né? Por isso os anjos não poderiam ser nossos salvadores, né? Porque a diferença de altura, de caráter, de santidade de Jesus, Filho de Deus, unigênito, único gerado, a diferença dele para com as criaturas era infinita. Adão nasceu como um bebê para desenvolver um caráter perfeito. O caráter é formado como fruto dos hábitos adquiridos, não é assim? Tanto que você fala, olha, aquele ali já está com o caráter deformado, é o bandido que acostumou a roubar, matar, fazer de tudo que é errado. Até no rosto dele você já vê a maldade, não é assim? Então o caráter está deformado. Adão ia ter que começar do zero. Jesus não.
Jesus nasceu pronto. Agora ele se humilhou e se dignou a recomeçar, a começar do zero. Quando ele nasceu lá em Belém. Aquele bebezinho de Belém, embora fosse o Filho de Deus, era alguém que começava do zero. Construiu um caráter perfeito. Por isso ele é o primeiro gerado dentre todos os que têm corpo de criatura como nós. Ele é o primeiro a atingir a santidade de Deus. Mas o propósito de Deus é que todos nós cheguemos a ser como Ele em santidade de caráter. Abram em Efésios, estamos quase encerrando. Efésios deve ser aqui o nosso penúltimo verso. Efésios 4, versículos 12 e 13. O desejo de Deus para as nossas vidas. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Agora note, cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Nós temos que chegar a ser primogênitos como Ele é primogênito. Ele foi o primeiro que chegou lá, mas não quer dizer que nós não possamos chegar. Ele formou um caráter perfeito e nós devemos formar um caráter perfeito. Esse verso, eu acho que pode levar a crer que muitos não acreditam que nós cristãos podemos ser perfeitos. Né? Amém. Né? Muitos não acreditam nisso. Falam, nós só vamos ser perfeitos no céu. Não, temos que ser perfeitos aqui na terra já. É possível? Jesus conseguiu. Ele conseguiu. Quer dizer que não haverá nada mais no céu para aperfeiçoar? Haverá, sabe por quê? Deus quer que aqui na terra nós cheguemos a não cometer mais os pecados. Mas sempre haverão coisas a aprender. Sempre vamos aprender mais, mais e mais. De tal forma que o nosso amor por Deus vai se aprofundar. Por isso é temerário dizer, não, eu já amo a Deus. Eu posso dizer, eu estou aprendendo. Melhor assim, não é verdade? Eu não cheguei ao máximo. Eu estou avançando. Paulo mesmo dizia que ele não tinha chegado no máximo. Olha lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Perdão, capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 12. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, verso 13, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora aqui no 15 tem um detalhe. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Em um sentido nós somos perfeitos. Qual? Somos fiéis a tudo que nós já conhecemos. Se é que nós somos fiéis, né? Claro. Se eu hoje tenho consciência limpa diante de Deus, não estou em transgressão. Amém, glória a Deus. Neste aspecto eu sou perfeito, ou seja, perfeitamente obediente a toda luz que eu conheço. Mas isso não quer dizer que eu já tenha alcançado a perfeição de Cristo. Eu tenho que continuar avançando. É por isso que eu devo estudar a Bíblia. Devo conhecer mais e mais de Deus e de Cristo. E quanto mais eu conhecer, mais coisas a mudar eu terei. Mais do amor de Deus eu conhecerei. E mais semelhante a Cristo eu serei. Amém.
É um processo que vai e alcança a eternidade, irmãos. Por isso, diria a todos como um conselho: não fique preocupado dizendo, não, mas eu acho que o grau de perfeição que eu vou chegar é X, é Y, é Z. O que importa é, seja perfeito hoje. Continue sendo perfeito e continue aprendendo. Era o que Paulo fazia. Eu não julgo havê-lo alcançado, mas eu prossigo para o prêmio ao qual eu fui chamado, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E Deus vai me levando. No fundo, eu estou no barco e Jesus está dirigindo o barco. Amém. E Ele vai me levando e eu deixo Ele me levar. Amém? Amém. Irmãos, que todos nós cheguemos a ser como o grande exemplo que temos diante de nós, o amado Filho de Deus, gerado por Ele lá no princípio, e depois nascido como homem, constituído o exemplo daquilo que nós haveremos de ser. Aquele que primeiro praticou as boas obras, para que depois nós seguíssemos o seu exemplo e praticássemos as mesmas obras. Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer pela grande meta que o Senhor colocou diante de nós em Cristo Jesus. Nós não somos dignos de nada que o Senhor fez. Desde o princípio da eternidade, o Senhor vem pensando em nós. E o melhor que podemos fazer, Senhor, é agradecer e louvar a Ti. Queremos pedir a Deus que venha perdoar os nossos pecados e cada dia nos ensinar mais, a fim de que sejamos mais semelhantes a Teu Filho amado. Ajuda-nos, ó Deus. Só o Senhor pode operar estes milagres em nossas vidas. Mas que o Senhor opere em nome de Jesus. É o que te pedimos. Amém. 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 Queridos irmãos, eu queria ainda deixar 2 textos para vocês, porque eu acredito que eles complementam de alguma forma este tema. Um deles encontra-se no próprio livro de Efésios. Estudem em casa, tá bom? Efésios, capítulo 3, versículos 14 até 19. E o outro, Salmos 82, versículo número 6. Salmos 82, versículo 6. Porque está bem no momento de podermos entender claramente este verso. Eu disse, vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Em que sentido que o salmista fala, vós sois deuses? Nós nos tornamos semelhantes a Ele em santidade e em caráter. Então quem olha para nós fala, poxa, esse se parece com o seu pai espiritual, se parece com Deus. Amém. Entende? Vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Não é deuses no sentido de que sou Deus. E até, irmãos, é aí que eu entro mais uma vez. Cuidado com o veneno da teologia. Na teologia costuma-se dizer, não, deuses aqui é a tradução do hebraico Elohim, o Elohim se refere a Deus. Você vê que tudo isso cai por terra. Você vai dizer, não, essa palavra Deus só usa para se referir a Ele. Errado, está usando para se referir aos homens. A Bíblia tem que ser entendida com o auxílio do Espírito de Deus. Não é com o auxílio da técnica, do método científico, nada disso. Método científico foram regras humanas, criadas para enquadrar o pensamento das pessoas. Mas se essas regras humanas não conferem com a amplitude da revelação divina, ou se elas acabam levando você a distorcer o sentido exato de um texto, estas regras devem ser abandonadas já, para não dizer ontem.
Então, meus queridos irmãos, não se deixem impressionar por alguém que vem dizer para vocês: ah, eu fiz teologia. Quando alguém fala isso para mim, eu sinto pena. Sinceramente falando, eu sinto pena. Quer dizer, a pessoa está tão cheia de filosofia humana, e quanto mais cheia ela está de filosofia humana, mais difícil fica dela aprender a pura verdade de Deus. Meus queridos irmãos, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Este é o sentido das palavras de Jesus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Não vos deixem levar por filosofias humanas. Aprendam de Cristo, conforme está ensinado na sua palavra. Amém? Meu querido irmão e irmã que nos assiste, quero deixar o convite estendido a você para o nosso próximo encontro. Está pré-marcado para terça-feira. Recomendo a você que a partir de 8h10, 8h15, procure se conectar. Até 8h20 a nossa transmissão deve estar no ar. E você há de assistir mais uma mensagem do Senhor, um estudo da Palavra de Deus. Você nos assiste pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. E também, se for ao vivo, você consegue nos assistir pelo site advertenciafinal.com.br. Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.